Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um encontro com a Nalum muito especial neste mês de março. Um mês onde celebramos a vivacidade, a intensidade da energia feminina. E hoje temos uma convidada especial. Estamos aqui com uma pessoa que representa a integração verdadeira entre ciência e arte, corpo e alma. Carol, traz um pouquinho dessa pessoa, dessa persona que tem tantas formações, experiências e vivências e que traz uma força transformadora. Realmente, toda a minha formação ela veio com o intuito de agregar o máximo de conhecimento possível acerca da voz. E a voz, ela não é só essa parte fisiológica, esse som que nós ouvimos, né? Mas é o que essa voz nos causa, nos provoca, é a nossa voz diante do mundo, é tudo aquilo que nos cala também, né? Então, iniciei meus estudos com música, né? Estudo música desde os 3, 4 anos de idade, me tornei regente coral, professora de música, de piano e professora de técnica vocal. Aí na sequência eu fiz fonoaudiologia também, depois da faculdade de música, e me tornei psicanalista. Eu já trabalhava com cantores e a psicanálise veio para fechar também esse olhar, né, mais profundo, mais holístico. E é interessante porque você traz, né, trabalhar com a voz, que tem tantas representações. A voz carrega muitas emoções, ao passo que barreiras emocionais podem nos calar, não só tirar a nossa forma de expressar, mas também a nossa capacidade de falar. Como que você vê isso, esse impacto, essa integração entre a voz, pensando nessa expressão do ser, e como que você trabalha com esses aspectos? Em 2014, mais ou menos, eu criei um projeto que se chamava Os Cantos da Voz. Neste projeto não trabalhava técnica, a ideia era pura emocional e o acesso a essa voz interior. E principalmente com pessoas que tinham vergonha de cantar ou de falar em público, uma timidez muito grande ou situações que não conseguiam se expressar. Então a gente utilizava os sons sem uma melodia específica, era o som da sua alma. Sim. Né? Então era todo um trabalho com a parte de corpo e voz. Se os olhos são a janela da alma, a voz é a porta. Tudo aquilo que a gente sente, toda a nossa história de vida. Então, por exemplo, uma amiga te liga e fala: oi, tudo bem? Você já sabe que ela não tá bem. Pela sonoridade da voz dela, pela forma com que ela tá se colocando. Ou uma pessoa que é mais tímida, ela vai ter todo um padrão de fala diferente. Uma pessoa que é mais impositiva ou até narcisista, ela vai falar sobre articulada, ela vai se impor, ela vai ser mais firme. Então, tudo isso tá na voz. Claro que algumas pessoas conseguem manipular isso. Mas a voz, ela traz o que está mais implícito, mais intrínseco do ser humano. E também, com certeza, as doenças vocais estão associadas intimamente com as questões emocionais. Se olhar para a voz de uma forma mais profunda, me traz muito esse escutar. Sim. Né? Como eu posso ouvir essa voz de uma forma diferente para ajudar essa pessoa que fala, ou o que esse silêncio, o que essa ausência de fala também está dizendo. Às vezes a gente esquece também que quem fala precisa ser ouvido. E há muito dito no silêncio. E me parece que você teve uma vivência muito forte em 2019 que transformou a sua jornada e te trouxe nesse lugar emocional e profissional hoje também. Até porque de uma musicista, fonoaudióloga e psicanalista, uma longa trajetória foi percorrida. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Então, em 2019, eu sofri um acidente gravíssimo que foi o fim da minha vida e o início de uma nova história, de uma nova vida. Estava indo a trabalho a Umuarama, onde eu ministraria uma pós-graduação, e de lá passaria 10 dias em Santa Catarina. Meu filho tinha 2 aninhos e era a primeira vez que eu viajava desde meus 7 meses de gestação, que era muito frequente as minhas viagens a trabalho. Eu tinha dado uma pausa das viagens, estava mais com o consultório. E no meio do caminho tinha um caminhão, não era uma pedra, era um caminhão. E esse caminhão estava saindo de uma pontezinha bem simples ali na região de Jussara, e um
carro foi ultrapassá-lo e veio de frente. Naquele momento eu não tinha para onde ir, porque ali já tinha um rio, ou eu batia, ou eu caía no rio, ou eu ia para uma ribanceira. E eu joguei o carro para o acostamento, que era assim muito curtinho aquele acostamento, não tinha, né, nem o que fazer. Por Deus, eu estava devagar, porque é uma região muito esburacada, e eu escutei uma palavra de ordem muito clara: solta. E eu simplesmente abri as mãos. Foi assim, muito imperativo: solta. E eu abri. Quando eu abri as mãos, o carro que estava indo no acostamento, ele girou. Eles não entendem como o meu carro girou praticamente no eixo, no próprio acostamento, sem tocar o carro, sem tocar o caminhão. Uau! E ele foi para a ribanceira para capotar ao contrário. No primeiro giro, não chegou nem a fazer a primeira volta inteira, o capô do carro bateu numa árvore muito pequena, muito fina. E aí eu fiquei 4 horas e meia presa no carro. A minha perna direita foi praticamente arrancada no local. Então eu perdi cerca de 50% do sangue. Meu Deus! Ninguém entende como eu sobrevivi, porque eu entrei em choque hipovolêmico antes de ajuda chegar. A mão também estava presa, né? Tinha um ferro. E eu estava toda presa, a cabeça toda virada, encaixada, e eu fiquei ali 4 horas e meia. Quem provocou não chamou ajuda. Eu escuto uma voz masculina que diz que fazia 40 minutos que eu estava ali. E aí a primeira pergunta é: como sabia que eu estava há 40 minutos ali? Então, ou a pessoa se arrependeu de não ter chamado ajuda e voltou, ou foi um anjo, ou foi, eu não faço ideia. Essa pessoa ou esse anjo, ou seja lá o que for, chamou ajuda do meu celular, não usou o próprio celular, achou meu celular perdido no mato, chamou os bombeiros, e aí foram mais cerca de 20 minutos para os bombeiros chegarem, e mais 2 horas e meia, 3 horas para me tirar do carro. Teve que cortar toda a lateral e o capô do carro, porque estava prestes a desabar. Então, assim, quando a primeira vez que eu entrei em choque, antes dessa pessoa chegar, eu tremia, né, por conta do choque, e a árvore batia no carro e eu sentia minha perna arrancando. Mas eu não senti dor nenhuma. Acho que eu estava com a adrenalina ali muito alta. Eu sabia que eu estava morrendo. E como eu já era hipnoterapeuta, apesar de nunca ter feito auto-hipnose, naquele momento foi o que me salvou. Uau. Eu consegui sair do choque hipovolêmico com auto-hipnose. Então eu imaginei meus pés na água, me imaginei mergulhando no mar, e eu sabia que era a minha única chance de sobreviver, era acalmar e entrar assim num transe mais profundo que eu pudesse. E aí nesse momento eu me vi fora do corpo, falei comigo: para de dar piti, você tem um filho para criar, você tem que viver. E aí me via no corpo, me via fora do corpo. Então foi uma coisa bem estranha, bem complicada. E aí a primeira pergunta que eu faço para quem estiver assistindo é: o que você precisa soltar? Muitas vezes a gente está seguindo um caminho tão presa, tão ficcionada, tão... isso é a minha jornada, é isso que eu tenho que fazer, e às vezes as coisas não dão certo. Mas você precisa, na verdade, soltar. O que você precisa soltar? Extraordinário. Que experiência. Depois, assim, eu tive 2 infecções generalizadas, de falência múltipla mesmo. Na hora de fazer a diálise, os rins voltam. Sabe aquela coisa assim, bem surreal? Foi muito surreal. Todos os dias tinha um seminarista, um padre, um pastor. Eu devo muito a essas pessoas que oraram por mim. Todas as denominações religiosas que eu conheço estavam em oração. Foi assim uma comoção que eu não esperava. Fiquei em coma 5 dias. Eu fiquei consciente e orientada até sair do carro, às 4 horas e meia. Eu falava com os atendentes. Eu acho que eu entrei em hipnose, eu estava em Narnia, mas eles achavam que eu estava consciente. E falando, se comunicando. Eu quebrei 8 costelas do lado esquerdo, a clavícula direita, todos os ossos da mão direita, 2 vértebras, fêmur esquerdo, tíbia, fíbula direita, fratura exposta, quase arrancamento, o joelho direito eu perdi, tornozelo direito, acho que só. E hoje eu ando, né, patino, fiz uma peregrinação ao Santuário de São Miguel Arcanjo de 110 quilômetros a pé, agora em setembro. O que eu mais ouvi era que eu não podia alguma coisa, né? Então, assim, você não vai mais andar, é possível que você não ande, ou você vai perder o movimento da mão, que eu também escutei, não tem mais o que fazer,
possivelmente vai amputar a perna amanhã, ia para a cirurgia, voltava com a perna. Ou não acontecia a cirurgia, foram tantas coisas. O que você quer? Você quer dançar? Médicos que chegaram, ri de mim. O que você quer? Você quer dançar? E eu disse, eu quero dançar. Eu quero dançar. E eu danço. E é isso. Você nasceu de novo. Nasci de novo. Realmente, várias vidas, transformação, metamorfose. Sim. Parece que isso pulsou muito forte nesse momento. Sim, o carro foi o meu casulo, né? E dali saiu uma borboleta, com certeza. Então, a partir desse acidente, não só eu mudei como pessoa, hoje eu acho que eu sou mais leve, mas também, a partir desse sofrimento mais intenso que eu vivi, surgiu o método Metamorfose. Eu falei, eu não posso morrer com isso guardado. Eu já fazia uma hipnose clínica diferente do que aprendi. Então, quando eu me acidentei, eu tive um tempo ali de reflexão e eu sistematizei o método Metamorfose de uma forma que envolvesse a psicanálise, a constelação e a hipnoterapia, trazendo o método com uma ressignificação mais respeitosa das cenas que você não se recordava e das situações de vida, né? Desse método surgiu também o movimento Mulheres Livres para Amar, que é um curso e um acompanhamento que eu faço com mulheres que sofreram situações abusivas, situações de rejeição, de abandono, ou vivem repetições de história de vida difíceis, como relacionamentos indisponíveis. Por que eu tenho dedo podre? Por que eu sempre atraio esse tipo de pessoa? Por que eu tenho esse diagnóstico, de repente, de borderline? O que me faz engatilhar todas as vezes? Então, é um trabalho com mulheres de situações vulneráveis emocionalmente, em especial sobre relacionamentos. Que é assim, inspirador e absolutamente único um momento como esse, no qual eu tenho a honra de falar com uma pessoa como você. Esses encontros com a Ana Lu me permitem conhecer pessoas fantásticas, com histórias sensacionais, com histórias transformadoras. Pessoas que inspiram de verdade, pessoas que vêm com uma missão muito única para realmente transformar, para tocar as pessoas e para mostrar que a gente tem outros caminhos, que a gente pode tomar outras rotas, que aquilo ali não é o fim, mas é só o começo de uma nova história. Pauso esse momento para te agradecer profundamente por estar aqui hoje, não só compartilhando a sua história, mas realmente compartilhando a sua essência, a essência dessa pessoa guerreira, forte e que eu tenho certeza transforma vidas todos os dias. E é um encontro que veio num mês que realmente eu digo que muito mais do que o Dia da Mulher, o que é ser mulher? O que é para uma mulher ser mulher? O que é se permitir ser mulher, ser vista e se expressar como mulher? Nós temos tantas demandas, tantas faces, tantas exigências externas e internas que realmente a gente precisa muitas vezes entrar nesse processo de conexão própria e realizar uma metamorfose para renascer muito mais forte. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo e que já está absolutamente inspirado com a tua história, que está às vezes num momento difícil, que acha que não vai dar conta, que muitas vezes a gente percebe que a gente está à beira do abismo, que mensagem você deixaria? Que você não é só uma história triste. Às vezes você pensa, a minha mãe não sei o quê, o meu pai não sei o quê, ou eu sofri abuso, ou eu não consigo, eu não posso. Você não é apenas uma história triste. Mesmo que você tenha uma história triste, isso é biblioteca. Isso está no passado. Isso é para você olhar, identificar o que fez você viver tudo isso. As coisas que ligam todas as histórias para você ressignificar e ser quem você realmente merece ser. Não existe passado, não existe futuro, só existe agora. Então, uma coisa que eu fico chateada, inclusive, que acho que mexe comigo, é quando alguém diz, não sei, deixa isso para depois, ou quando alguém fala, eu não...
não é o momento certo. O não é o momento certo não existe, o momento nunca vai ser certo. Então, hoje é o dia certo. Esse momento é o certo. Para dizer que ama, para dar um beijo, para dar um abraço, para mandar aquela carta, para mandar aquela mensagem, o momento é agora. Não tem depois, porque você nem sabe se você vai estar vivo. Que impossível não existe. Que impossível é apenas um nicho do grande especialista em impossíveis. Então, se você tem um impossível hoje, naquele momento meu impossível era viver, depois o meu impossível foi andar. E hoje eu ando de salto, eu patino, eu caminho grandes distâncias. Então, qual é o seu impossível hoje? Às vezes o impossível é um relacionamento difícil, às vezes o impossível é uma situação até mais básica, inclusive, questões financeiras. O impossível é um emprego, o impossível é uma mudança de vida. Qual é o seu impossível hoje? Solta o que você tem que soltar. Deixa nas mãos do especialista que o seu impossível vai se tornar possível. Carol, te agradeço profundamente por esse momento transformador e de intensa troca, de entrega plena. Realmente é uma honra ter escutado a tua jornada e ter realmente um pedacinho dessa sua energia nesse momento sendo compartilhado com a gente. Te agradeço muito, tenho certeza que todo mundo vai se sentir inspirado a olhar de uma forma diferente para a vida. Espero você no próximo Encontro com a Ana Lu.